No vídeo de hoje eu vou tentar acabar ou pelo menos diminuir uma injustiça do mundo automotivo. Então eu peço a ajuda de vocês, já se inscreve no canal e vem comigo que hoje eu vou te apresentar em detalhes o novo Peugeot 2008 na versão Style 1.6 Turbo THP. Meu nome é Paula Mascari e você está no canal da Carve. Quem entende um pouco mais sobre as características desse carro aqui já deve concordar comigo e entender do que eu tô falando. Eu vou explicar mais ou menos o porquê que eu acho que ele é injustiçado e eu quero depois que vocês deixem aqui no comentário, porque eu quero saber se vocês concordam comigo. Quando esse carro foi lançado em 2015, essa versão THP, que é a Turbo, só vinha com câmbio manual. No mesmo ano, a Jeep lançou o Renegade com motor 1.8 aspirado, mas já tinha versão automática. Daí, esse daqui ficou um pouquinho para trás para quem gosta do câmbio automático. E só em 2019 que essa versão THP ganhou o câmbio automático, ou seja, 4 anos depois. Só que nessa época, o Renegade já dominava o mercado. Então já ficou muito difícil para o 2008 ultrapassar o número de vendas do Renegade. O que você acha? Você concorda com isso? Deixa aqui nos comentários. Sim, eu já vou começar esse vídeo dirigindo, porque eu já quero falar para vocês de um dos pontos fortes desse carro, que é o motor. Esse carro vem equipado com motor 1.6 turbo, né? Ele tem a sigla THP, então quem já conhece THP já vai saber do que eu tô falando. Mas para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho mais sobre a história desse motor. Esse motor THP, ele foi desenvolvido pela PSA, né? Peugeot Citroën, em parceria com a BMW. Isso mesmo. Então esse motor ele tem uma tecnologia em parceria com a BMW. Inclusive ele equipa não só esse carro 2008, mas também alguns veículos da marca Citroën e inclusive alguns veículos da BMW como o Série 1, por exemplo. Fato é que esse motor aqui ele ganhou diversos prêmios já ao longo da sua existência. E, inclusive ele é considerado um motor que tem baixa cilindrada, que ele é 1.6, porém com muita economia e com alta geração de potência. Então, por isso, ele já foi premiado em diversos lugares por conta dessa característica. Ele é um motor considerado downsize, que é um motor pequeno, mas que gera bastante potência. Nesse caso aqui, 173 cavalos no etanol e 165 na gasolina, mas depois eu entro em detalhes sobre isso com vocês. E nesse caso aqui, esse motor THP Turbo tá casado, vamos dizer assim, com um câmbio de 6 velocidades automático com conversor de torque. E esse câmbio, na minha opinião, ficou muito legal com esse motor. Ele tem uma velocidade muito boa, então a troca de marcha dele é muito boa, tanto para aumentar a marcha quanto nas reduções, né, nas reduzidas, ele é muito rápido, o que dá a esse carro uma agilidade, vamos dizer assim, nas respostas. Então ele ficou um carro bem esperto, apesar desse carro não ser tão leve, mas ficou bem esperto as respostas. Aí quem já dirigiu um carro da BMW com esse motor vai saber também do que eu tô falando, né? Porque eu acredito que no Série 1, né, que é um carro da BMW que já tem uma estrutura legal também, esse motor certamente responde muito bem. Então a fama dos BMWs, nesse caso, tá um pouquinho aqui nesse carro também, com essa união que eles tiveram no desenvolvimento desse motor. Mas agora vamos falar um pouquinho do visual do carro. Aqui na frente, o novo 2008 vem com uma grade em preto brilhante, com alguns detalhes em cromado. Os faróis, ele segue com projetor, ele tem uma máscara um pouco mais escurecida e DRL em LED. E aqui embaixo ele traz os faróis de neblina. Apesar de ele ser considerado um SUV compacto, eu confesso que o tamanho do carro e essa traseira um pouco mais alongada me faz lembrar também as peruas. Mas de qualquer forma, ele é considerado um SUV compacto, inclusive um dos seus principais concorrentes é o Jeep Renegade. Aqui na lateral a gente pode ver, né, esse detalhe em black piano, que traz todo o teto dessa mesma cor, assim como os retrovisores, que tem repetidores de seta, e a coluna C também aqui em preto, mas aqui no caso fosco. As rodas seguem o mesmo padrão e vem também em preto brilhante, e nesse caso pneus aro 16
e também freio a disco nas 4 rodas, o que é bem raro para essa categoria de carro. Na traseira ele sofreu algumas alterações, ele perdeu o símbolo do leãozinho e agora traz aqui ó, só o escrito Peugeot. Ganhou também uma plaquinha escrito Turbo THP, para quem não sabia que o THP é turbo, agora ele traz essa informação. Ele tem aqui também um spoiler que segue o mesmo padrão do teto em black piano e traz os faróis em LED. O porta-malas tem um tamanho bem legal, com 402 litros de capacidade. Eu já falei um pouco sobre o motor para vocês, mas agora eu quero mostrar. Esse daqui é o motor 1.6 turbo THP, que gera 173 cavalos no etanol e 165 cavalos na gasolina. O torque é igual, independente do combustível, de 24,7 kgfm, o que dá ele um 0 a 100 de 8,1 segundos no etanol e 8,3 segundos na gasolina. Nada mal para um SUV compacto. E o consumo também, considerando o tanto que ele anda, tá bem ok. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês acompanharem. Então agora aquela pausa para uma dica esperta. Se você está procurando um seminovo certificado para comprar, chegou a hora, acessa agora carve.com.br. Lá você encontra diversos modelos de veículos certificados com garantia de 1 ano para motor e câmbio. São 284 itens que são verificados para você comprar o teu seminovo certificado com a tranquilidade e a transparência de um carro zero. Então tá esperando o quê? Acesse agora carve.com.br. E agora estamos de volta aqui no carro, dirigindo mais uma vez, mas agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o conforto e a sensação de dirigir que eu tenho nesse carro. Então, primeiro falando sobre o conforto, sim, os bancos são bem confortáveis. Falando um pouco de suspensão, ele tem a suspensão bem mole, bem confortável também, não é uma suspensão rígida, então ele consegue eliminar bastante algumas ondulações do asfalto, então você consegue ter um conforto, uma tranquilidade dirigindo ele. Até que ele é relativamente bom de curva, claro, não é um carro para essa pegada, mas eu fiz algumas curvas com ele para testar um pouquinho mais rápido e ele segura bem, apesar da suspensão não ser rígida, né? Mas eu achei bem legal também essa parte, então de conforto, com certeza ele está aprovado. A única coisa que eu tenho que deixar aqui uma observação é sobre essa maneira de dirigir, né? Vamos dizer, essa pegada de dirigir que a Peugeot colocou nele, que eles chamam de iCockpit, que teoricamente seria uma posição de painel mais elevado e volante mais baixo e menor, que teoricamente na ideia deles daria uma sensação mais esportiva de direção, mas eu vou ser sincera que na minha opinião eu achei uma posição um pouco difícil de adaptar. Por exemplo, o volante ele tem regulagem de altura e profundidade, mas para que ele não atrapalhe a visão do painel, não fique bem no meio do velocímetro, eu preciso baixar praticamente toda a regulagem, então o volante fica bem baixo e o banco tem que ser realmente um pouco mais elevado para eu conseguir ver as informações que tem no computador de bordo do painel. Então, na minha opinião, eu não achei muito legal essa pegada, eu não tive essa sensação de esportivo. O volante é bem pequeno, o volante é até gostoso de dirigir, mas eu não gostei dessa posição do volante ter que ficar muito baixo para eu poder ver as informações do painel. Então isso realmente, no meu ponto de vista, não agradou. Outra coisa que também eu já falei um pouquinho para vocês, mas vou ressaltar aqui, é que ele não tem nenhum tipo de sistema de assistência na direção. Então, por exemplo, ele não tem manutenção em faixa e nem alerta de ponto cego. A única coisa que esse carro vem equipado é com o controle de cruzeiro, que ele mantém a velocidade que você escolhe, mas ainda assim não é um controle de cruzeiro adaptativo. Então eu não consigo definir a distância que eu quero do carro da frente, eu consigo definir só a velocidade que eu quero manter o carro andando. Aqui dentro, apesar de o material, a maioria ser em plástico, um pouco diferente, até ele segue 2 padrões no painel de plástico, um é liso e o outro tem uma ranhura um pouquinho diferente, mas realmente é tudo em plástico, com exceção do encosto aqui de braço, tanto na porta do motorista quanto na porta do passageiro. Mas ele ainda passa uma boa impressão e eu acho que grande parte disso fica por conta do novo revestimento que ele traz nos bancos, que na minha opinião eu achei muito bonito. É uma mistura de couro sintético com tecido
que imita como se fosse um jeans, e esses bancos estão muito confortáveis. Então, na minha opinião, o interior ganhou um ar mais sofisticado por conta do revestimento novo nos bancos. Falando um pouco mais sobre o volante, eu já falei para vocês que ele é bem pequeno e ele tem um acabamento legal em couro sintético, mas eu não vou considerar ele um volante multifuncional, porque na verdade ele só tem o controle do som. O controle do painel fica aqui nessa alavanca do limpador de para-brisas. Falando também no painel, ele é uma mistura de painel analógico com uma pequena tela de computador de bordo, e nela você consegue ver só 3 informações. Então seria o consumo em tempo real, o Trip A, que faz a marcação de média de combustível e distância percorrida, e a autonomia do carro. Quando a gente fala de tecnologia, eu achei que esse carro pecou bastante nesse ponto. Eu não gostei muito da interface da multimídia, achei ela bem pouco moderna, não traz muitas informações. Também tem uma interface que não passa uma modernidade, uma resolução muito boa. E o espelhamento de Apple CarPlay e Android Auto também é só feito com cabo, e o que eu achei que não é legal também é que o cabo é conectado direto na multimídia, então o fio fica aqui atravessado e eu achei que atrapalha bastante. No mais, o ar-condicionado ele traz totalmente digital e com 2 zonas, então nesse ponto é um ponto positivo. Aqui no console eu tenho algumas observações para fazer. Bom, falando um pouquinho sobre o que ele traz, ele tem um pequeno porta-objetos, uma entrada USB e uma tomadinha 12 volts. Os 2 porta-copos ficam aqui atrás do câmbio e eles são bem pequenos. Então, não só pelo tamanho, mas também pela altura de espaço que a gente tem aqui, cabe no máximo uma lata de refrigerante daquelas bem pequenas. Aqui a alavanca de câmbio, que é um câmbio automático de 6 velocidades, e ele traz 2 modos de condução, o Sport e o Eco, o econômico. E ele tem ainda aqui um botão de seleção de pisos, vamos dizer assim. Apesar de ele não ter tração 4x4, ele traz algumas opções como neve, lama, areia e o controle do estabilidade, né, do sistema de tração e estabilidade. E aqui ele traz o freio de mão, que me parece mais um manche de avião, né, tem uma alavanca bem grande. E aqui atrás, ó, um pequeno espacinho que também cabe algumas coisas, mas eu não vou considerar um descanso de braço porque ele não tem nenhum acolchoado aqui, é só uma tampa de borracha mesmo. E quando o assunto são sistemas de conforto e segurança, ele também deixa um pouco a desejar. Ele vem equipado somente com 4 airbags e não tem nenhum sistema de assistência na condução, como por exemplo o assistente de mudança de faixa ou o alerta de ponto cego. Aqui no banco de trás, apesar do espaço ser bem legal, vou falar que tem umas boas mancadas, como por exemplo, não tem nenhum mimo aqui para quem senta atrás, não tem saída de ar-condicionado, não tem entrada USB, não tem apoio de braço e nem porta-copo. A única coisa que tem é o porta-revistas atrás dos 2 bancos, mas Peugeot, você judiou de quem senta aqui atrás, hein? Como vocês viram, realmente o Peugeot 2008 é um pouco injustiçado aqui no nosso mercado brasileiro. Eu acho que principalmente considerando a motorização e a agilidade desse carro, uma vez que ele é muito mais rápido do que um Renegade 1.3 Turbo, até porque ele é mais de 200 kg mais leve do que o concorrente, e também porque essa versão Style chega ao Brasil a partir de R$ 119.990, também é bem mais barato do que os concorrentes. No entanto, ele deixa a desejar quando o assunto são sistemas de segurança, semi-autônomos e tecnologia. Então agora eu quero saber de você. O que você acha e você concorda que ele é realmente injustiçado? Por que será que esse carro não deslanchou no mercado brasileiro? Olha lá, em que eu tô vendo que você tá assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Então tá esperando o quê? Já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Vou deixar aqui do lado também as nossas redes sociais para você acompanhar. E aqui embaixo 2 sugestões de vídeos incríveis para você assistir agora. Então até a próxima. Tchau!